Olá, você que está aí do outro lado. Eu sou Larissa Santana, sou psicóloga, sou especialista no cuidado do paciente neurológico pelo Programa de Residência Multiprofissional em Neurologia da CESAB. E hoje eu vou apresentar para você o protocolo de acesso à reabilitação neurológica adulta do CEPRED, serviço qual eu faço parte como integrante psicóloga desse ginásio neurológico. Vamos lá. Inicialmente, é importante trazer o conceito, né, uma introdução do que é reabilitação neurológica. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a reabilitação é um conjunto de medidas que ajudam pessoas com deficiências ou prestes a adquirir deficiências a terem e manterem uma funcionalidade ideal na interação com o seu meio. O que é que a Organização Mundial da Saúde está trazendo aqui como reabilitação? Que a pessoa com deficiência, mesmo ela tendo ali uma limitação, ela precisa ter o quê? Funcionalidade. E o que é funcionalidade? Mesmo que um membro meu não esteja aí funcionando, né, do mesmo modo que ele funcionava antes, ainda assim eu tenho autonomia, ainda assim eu tenho capacidade, certo? Siga aí com esse conceito. E por que é importante, né, fazer uma reabilitação neurológica? Qual a importância disso para um sujeito que foi acometido com uma sequela a nível neurológico? A reabilitação neurológica é importante principalmente porque ela requer agilidade e precocidade na terapêutica, para melhor restabelecer a função ou readaptar o paciente à sua nova condição. Ora, não podemos esquecer aqui de falar da neuroplasticidade. O que seria a neuroplasticidade? É aquele momento em que o cérebro está em processo de recuperação e quanto melhor, quanto mais célere, quanto mais precoce for realizado aí um tratamento pós-lesão neurológica, aquele paciente ele tem uma possibilidade maior de ganho funcional, de restabelecer, de reabilitar aquela função que foi perdida, certo? Então, quanto mais rápida, né, o processo de reabilitação, melhor será o prognóstico, muito provavelmente, desse paciente. E qual é o objetivo da reabilitação neurológica? O de promover a funcionalidade, a independência, a autonomia do usuário, reabilitando-o para a vida. E para quem é essa reabilitação? A quem ela se destina? Para indivíduos acometidos por traumatismo crânioencefálico, tumores, lesões medulares, convulsões, paralisia cerebral, acidente vascular encefálico, AVE, também conhecido popularmente como derrame, infecções a nível neurológico, como uma encefalite, uma meningite, dentre outras doenças né, a nível neurológico que possa estar aí acometendo o paciente de modo a deixar uma sequela neurológica que vai aí necessitar de uma reabilitação. E quais são os sinais e sintomas mais evidentes decorrentes aí dessas disfunções neurológicas, as quais essas patologias que foram aí apresentadas anteriormente podem estar aí repercutindo, manifestando no paciente? Vamos lá conhecer. Disartria, né? Aquela dificuldade na elaboração da fala, aquela fala disártica, aquela fala embolada. Afasia, né? Que tanto pode ser de dois modos, né? Tem a afasia motora e a afasia de Wernicke. A afasia motora é aquela afasia em que o paciente, o usuário, ele fica com uma sequela onde ele fica incapacitado de evocar, de expressar a fala. Muito provavelmente esse paciente, às vezes, né, ele tem preservado a sua compreensão, mas ele não consegue expressar. Então, a gente chama aí a afasia, isso, a afasia motora. E a afasia de Wernicke é aquele paciente que fala, porém, ninguém entende o que ele fala. Arroz, feijão, macarrão, que ele quer dizer, olha, eu quero ir para o CEPRED, eu quero fazer o tratamento, e ele fala luz, banana, e ninguém entende. Então, esse paciente está com uma sequela neurológica a nível de expressão, né? Ele fala, ele se expressa, no entanto, ele é incompreendido. Então, também isso pode ser uma sequela a nível neurológico. Disfagia. O que seria disfagia? Aquele paciente
que após ter aí uma sequela a nível neurológica, ele ficou com uma dificuldade, uma limitação em deglutir e engolir. E se tratando de certas espessuras, por exemplo, esse paciente pode ter engasgo, né? Esse paciente pode até mesmo perder a função de deglutir, de engolir, né? Certas consistências. Então, para isso, ele vai precisar também de um processo de reabilitação. Déficit das funções cognitivas. Então, em se tratando aí das funções a nível superior, né, do nosso sistema nervoso central, podemos destacar aqui como as principais a memória, a percepção, a atenção. Então, em se tratando de uma sequela a nível neurológico, o paciente, dependendo da área do cérebro que foi ali acometida, pode estar também apresentando essa sintomatologia. Mudanças de comportamento. Ora, meu familiar era inibido. E aí, do nada, após uma sequela neurológica decorrente aí de um trauma, né, teve um acidente, teve um TCE, um traumatismo crânioencefálico, ou foi acometido por um acidente vascular cerebral, um AVE, um acidente vascular encefálico, ou enfim, ele teve aí uma infecção, né, uma encefalite, e acabou, após o tratamento, né, após o tratamento dessa doença, ele acabou manifestando aí comportamentos que ele não tinha, não. Como, por exemplo, ele era inibido e começou a ficar muito eufórico, né? Muito impulsivo. Então, isso demonstra que houve aí também, né, uma sequela a nível neurológica, né, no que diz respeito à área, né, do comportamento. Então, precisa também, né, dessa autorregulação, dessa investigação e dessa reabilitação. Ansiedade e depressão. Perceba que todas essas manifestações sintomatológicas, essas sequelas após uma lesão a nível neurológico, o paciente ele vivencia, né, uma mudança muito abrupta no seu estilo de vida. Então, vamos colocar aqui como por exemplo, né, um AVC. A pessoa que tem um AVC, ela não é avisada que ela vai ter um AVC. Eu posso estar aqui agora no meu ambiente de trabalho e começar a ter os sintomas, né, provenientes dessa doença. Perda muscular, ter dificuldade de falar, né, ter tontura, desmaiar. E, posteriormente a isso, eu perder uma função, né, a qual eu tinha, por exemplo, parar de falar, né, ficar afásica. Eu não teria condições de estar dando essa aula. Né? Então, perceba que isso vai repercutir nas minhas emoções e, se não tratado, pode estar aí desenvolvendo o paciente uma depressão, que pode ser situacional, né, decorrente ali daquele processo de adoecimento, a elaboração daquele luto frente ao real da doença, ou pode ser também devido à cronicidade, né, dessa lesão em que eu estou vivendo, dessas sequelas que eu estou vivendo e eu não tratei. Então, a ansiedade e a depressão, ela pode aparecer também de modo a promover, né, a possibilitar que o paciente, o usuário, ele venha sofrer. Então, esse paciente, ele precisa também dessa ajuda. Observação. Agora, vamos focar aqui no protocolo de acesso à reabilitação do ginásio neurológico aqui do CEPRED. Para o paciente chegar aqui, certo, no nosso serviço e ser admitido, fazer parte aí da nossa equipe de reabilitação, ele precisa ter, no mínimo, a manifestação de 2 ou mais sintomas desses aqui apresentados. O paciente, ele não pode só ter uma demanda de ansiedade e depressão, só para a psicologia. Não. Então, esse serviço aqui não é o ideal nesse sentido para estar acolhendo esse paciente, porque aqui a gente necessita que o paciente ele tenha uma demanda, né, a nível de especialidade maior, para que assim ele seja assistido de modo interdisciplinar, certo? Que é o nosso método de intervenção e trabalho aqui dentro do CEPRED. Então, só ter demanda de psicologia, não. Então, esse paciente ele pode se beneficiar de um atendimento psicoterapêutico individualizado em outro serviço. Só ter mudança de comportamento, não pode. Ele precisa ter mudança de comportamento e afasia. Ele precisa ter um déficit cognitivo, mais disartria, por exemplo. Mas esse paciente ele necessita ter a necessidade de psicologia e fonoaudiologia ou de psicologia e fisioterapia, ou de psicologia e terapia ocupacional,
enfim, ou de TO e físio, mas ele precisa ter a necessidade de mais especialidade, certo? Uma só não é admitido, certinho? Continuando com mais sinais e sintomas. Então, aquele paciente que vai estar apresentando rigidez muscular, desequilíbrio motor, dor crônica do movimento, déficits visuais, fraqueza muscular, alterações de sensibilidade. Então, esse paciente aqui, ele precisa, muito provavelmente, de quais especialidades, diante aí dessa manifestação de sintomas, de um fisioterapeuta, de um terapeuta ocupacional, a depender também, né, de onde está tendo essa alteração de sensibilidade, porque pode também, né, estar manifestando essa alteração de sensibilidade na formação, né, do que diz respeito à área da fonoaudiologia, né, oro aí, facial. Então, vai requerer também a especialidade, a expertise do fonoaudiólogo, bem como esse paciente que vai estar manifestando essa sintomatologia pode também necessitar do atendimento psicoterapêutico, né, de uma reabilitação a nível também neurológico. Então, perceba que é necessário que esse paciente ele venha aí manifestar a necessidade de 2 ou mais especialidades, certo? Para frisar de novo, para encaminhamento é necessária a coexistência de 2 ou mais sinais e sintomas apresentados aqui, considerando o slide anterior e esse que agora, né, estou aqui focada para vocês, certinho? Vamos lá. E quem é esse indivíduo, né? De modo que vocês consigam visualizar mesmo qual é o perfil do nosso usuário, né? Quem é esse indivíduo que precisa da reabilitação neurológica do serviço aqui do CEPRED? Aquele indivíduo que precisa de psicologia, de fisioterapia, de fonoaudiologia, de terapeuta ocupacional. Quem é esse indivíduo? Como ele se apresenta, Larissa? Me mostra aí mais ou menos como é o perfil desse usuário. Todas as imagens aqui, vale ressaltar, tá? Foram tiradas do Google Imagens, certo? Então, segue aí as referências. Mas, primeiro, representação de exercício em membro que não há movimento. Então, o nosso paciente é esse aqui, ó. Perceba que ele está pegando a mão, ó, segurando aquela mão que está com a sequela, aquela mão que perdeu ali, né? O movimento, que perdeu a força muscular. Então, o paciente está pegando aquela mão e está, ó, fazendo um movimento de modo a ensinar, né, aquele membro que está sequelado o movimento que ele precisa fazer, certo? Para que assim o cérebro ele venha novamente, né, recobrar e aprender, para que assim o paciente ele possa estar aí habilitando, reabilitando aquela função que foi perdida, certo? Vale ressaltar que nem sempre aquele membro ele será novamente como antes, mas ele terá uma função, certo? Mesmo eu não tendo a minha mão aqui direita, que é a minha mão de destreza, eu vou conseguir, né, de algum modo, usar ela. Então, pode ser que eu tenha um pouquinho de força, né? Então, eu preciso utilizar mais essa mão. E quem é que pode ajudar mais essa mão que eu perdi aqui? Né? O movimento, a força. Minha mão boa, a esquerda. Então, bora lá, mão esquerda, ensinar para essa mão aqui o que é que eu preciso fazer, certo? Então, é desse modo, né, que o perfil de pacientes se apresentam aqui no CEPRED. Mas bora conhecer mais. Sequela de hemiplegia, paciente que tem aí a presença de espasticidade. Vamos lá? Olha como esse paciente se apresenta, né? Paciente espástico. Esse é o nosso paciente. O paciente é muito provavelmente que teve um AVC, um paciente que teve aí um traumatismo no crânio encefálico. Esse paciente ele vai se apresentar assim. Aquele paciente que perdeu aí, né, aquela funcionalidade da mão, aquela mão de destreza dele à direita, né, por assim dizer, ele perdeu, né, a função do movimento. E aí o que é que acontece? Eu preciso, com a minha outra mão, aprender agora essa nova habilidade. Com recurso adaptado, perceba que a colher está aí adaptada, né, com o cabo de modo a contribuir para essa prega, né, dessa mão, dessa apreensão palmar. Então, de modo que esse paciente, que esse usuário consiga, né, frente à sua limitação, se fazer autônomo, né, ter aí a sua funcionalidade retomada. Então, vai aprender, mesmo com recurso adaptado,
a ter autonomia. Esse é o nosso paciente, que vai precisar de todos esses recursos e adaptações. Nosso paciente, né? Olha como ele vai se apresentar, olha o todo dessa imagem. Esse é o nosso perfil, certo? Em se tratando aqui, ó, eu dei um enfoque, né, aos aspectos da terapia ocupacional, não é que o profissional com a expertise de trabalhar as sequelas, né, a nível de membros superiores. E se tratando aí de fonoaudiologia, como é que esse paciente ele vai apresentar tais sintomas? Por exemplo, o fonoaudiólogo ele vai precisar fazer, né, uma avaliação clínica desse paciente. Então, um paciente que está tendo aí uma dificuldade de deglutição, né? Então, o fonoaudiólogo vai estar, de algum modo, avaliando para posteriores, né, intervenções. O paciente que se engasga, né, com líquidos, por exemplo, a consistência mais líquida, isso demonstra aí, né, um sintoma muito provável de dar disfagia. Esse paciente está tendo comprometimento na deglutição. O paciente que ficou afásico, lembra do início aqui da nossa videoaula, em que eu falei que há aí uma sequela chamada afasia, que ela pode ser de expressão ou motora. A afasia motora é aquela que eu perco o movimento, né? Eu não consigo expressar. Então, se eu não consigo expressar de algum modo, eu preciso me fazer entendida. Como, Larissa, se eu não expresso através de uma prancha de comunicação? Então, o fonoaudiólogo, né, junto com a equipe interdisciplinar, vai estar identificando quem é esse sujeito, né? Esse sujeito gostava de quê? Quais são os alimentos, né, que, enfim, fazia parte aí, antes da sequela neurológica da sua vida. Então, vamos colocar, né? Então, se trata de Bahia, né? Da Bahia. Então, a maioria dos baianos gosta de quê? De pimenta, gosta de quê? De farinha. Então, vamos estar colocando, né, nessa prancha de comunicação a vida desse sujeito. Então, para que ele consiga apontar, ó, eu quero esse aqui, ó, não vai falar, mas ó, vai mostrar para o familiar, ó, tá com sede, vai mostrar o copinho de água, tô triste, vai ter a carinha lá triste. Então, desse modo, ele vai conseguir voltar à socialização, à comunicação, né, e se fazer entender. Então, aqui, né, o nosso ginásio, né, de reabilitação interdisciplinar vai focar em retomar, né, em dar autonomia para esse sujeito, mesmo que, na falta da fala, ele possa usar uma prancha de comunicação para se expressar. Paralisia facial e desvio de comissura labial, que é uma sequela, né, que se faz presente em muitos pacientes pós-AVC, né? Há também aí paralisia de Bell, né, que não necessariamente se trata, né, de uma sequela após AVC, mas que é de competência e expertise também do fonoaudiólogo, né, que vai estar trabalhando aí essa falta de força da musculatura facial, né, bem como da língua, da boca. Então, cabe também, né, ao fonoaudiólogo esse processo de atividade e reabilitação. Então, esse é o nosso paciente que vai estar apresentando tanto essas necessidades a nível fonoaudiológico ou a nível de terapia ocupacional, certo? Lembrando que ele precisa ter tanto demanda de fono, tanto demanda de TO, no mínimo, certo? Que é TO, terapia ocupacional. Aqui, né, o paciente que tem um problema de disfunção neurológica. Então, estamos aqui trabalhando a estimulação cognitiva desse paciente, trabalhando as funções superiores, trabalhando as funções executiva, planejamento, raciocínio, memória. É necessário também grupo de apoio. Ora, não só sou eu, o usuário, que estou passando por isso. Aqui dentro desse centro há outras pessoas que estão na mesma condição que a minha, tiveram a mesma doença, né? Foram acometidos aí pela mesma, enfim, moléstia. E hoje eu posso estar conhecendo essas pessoas, né? Trazendo a minha história, me identificando e até aprendendo com as estratégias de enfrentamento dessa pessoa, né? Então, a importância desse grupo de apoio para estratégias de enfrentamento que venha possibilitar ao paciente uma estratégia de modo que ele venha novamente a se reinserir aí na sociedade. Nem sempre o grupo, né, de apoio, o grupo terapêutico, vai ser assim necessário para o suprimento emocional daquele indivíduo.
Então, muitas vezes também é importante fazer aquela escuta individualizada, né? Se o paciente está apresentando aí uma demanda muito específica, que está impactando no seu humor, e esse processo, né, de manifestação dessas questões do humor está impactando aí no engajamento da reabilitação, então esse paciente ele precisa, né, ser escutado, ser ouvido de forma individualizada com a psicóloga, para que assim ele venha retomar o seu processo de reabilitação. E tem também, né, as avaliações específicas. Ora, como é que eu vou saber se o meu paciente tem, de fato, né, uma questão a nível de memória, a nível de atenção, né, a nível de percepção, a nível de funções executivas? Eu preciso avaliar meu paciente. Então, a representação também da neuropsicóloga, né, realizando essa atividade avaliativa. Vamos lá dar continuidade. Então, perceba que o nosso paciente ele vai precisar de quê, novamente? Eu tenho que frisar muito isso para você. Porque, repare, o paciente que teve aí um AVC, mas que está funcional, ele tem autonomia, né? Ele está conseguindo fazer tudo, e só está precisando de fisioterapia, né? Para, enfim, não deixar aquele membro sem um movimento, fisioterapia de manutenção para dar ali continuidade ao cuidado. Então, esse paciente ele vai chegar no serviço só com essa demanda de físio. É o nosso perfil de usuário? Não é. Ele precisa de ter o quê? Ao menos necessidade de quantas? 2 especialidades. Então, esse paciente ele deve ter pelo menos a necessidade de um fisioterapeuta e de um fonoaudiólogo. Esse paciente está apresentando aí uma hemiparesia mais uma afasia, né? Então, essas 2 especialidades vão atuar juntos, certo? Então, muito importante frisar isso para vocês. E esse paciente ele vai precisar de quais especialidades? Vamos lá conhecer. O paciente com todas essas necessidades, o paciente com esse perfil, né, que eu acabei de apresentar para vocês, com essa imagem, ele vai precisar de quem? De uma equipe interdisciplinar, né, de um cuidado para além de uma especialidade única, porque esse sujeito ele é biopsicossocial. Ora, só a psicologia sozinha não vai dar conta de todas essas demandas. Então, quem mais o paciente necessita? De um neurologista, de um cardiologista, de um fisioterapeuta, de uma psicóloga, essa que vos fala, de uma nutricionista, de uma terapeuta ocupacional, de uma fonoaudióloga, de uma enfermeira, entre outras especialidades. Então, esse é o nosso perfil de paciente, certo? Que vai estar precisando aí de todo esse cuidado interdisciplinar. Esses profissionais irão traçar o plano de intervenção individualizado, PTS, Plano Terapêutico Singular. Então, a nossa instituição, ao admitir esse paciente, esse usuário que chega, né, que aí olha na admissão, no nosso processo de avaliação, verificamos que esse paciente tem perfil. Ele tem demanda de fono, né, da fonoaudiologia, ele tem demanda da psicologia, ele tem demanda da fisioterapia, ele tem demanda da terapia ocupacional. Então, o nosso perfil de paciente, vamos admitir ele. Para admitir esse paciente vai ter demandas específicas, né? No que diz respeito à sua individualidade. O paciente que tem AVC não manifesta as mesmas demandas de que um paciente também que teve AVC é nosso usuário. São pessoas diferentes, mesmo sendo acometidos pela mesma sequela neurológica. A história de vida é diferente. Então, esse plano terapêutico singular vai traçar, né, vai ajudar a equipe, junto com a família, junto com o usuário, a traçar aquele plano de reabilitação dele, certo? Aí, um paciente que era cozinheiro. Esse paciente era cozinheiro e perdeu aí o movimento, né? A sua mão de destreza, a sua mão direita ficou com sequela a nível neurológico. E aí, o que é que pode se fazer para que esse paciente ele retome essa atividade? Vamos treinar, né? Vamos ver o que é possível através da outra mão ou até mesmo, né, retomando através da atividade de reabilitação, considerando aí o processo da neuroplasticidade, um movimento que seja capaz, né, de possibilitar a esse paciente o desenvolvimento dessa atividade. Vale ressaltar que o membro sequelado não necessariamente vai conseguir ser o mesmo de antes, mas é possível, mesmo diante do real da sequela, você ter autonomia, certo? Esse é o nosso objetivo. Então, vamos conhecer agora o perfil de usuário que pode se beneficiar, né,
desse serviço de reabilitação neurológica aqui do CEPRED, considerando toda essa introdução, considerando toda essa apresentação de perfil, considerando toda essa metodologia de trabalho interdisciplinar, agora vamos focar mais para o nosso serviço de forma a explicar melhor, apresentar melhor como a gente funciona. Vamos lá? Quem é o nosso usuário? Usuários com sequelas, usuários que foram acometidos, né, com acidente vascular cerebral, que pode ser encefálico ou que pode ser de acidente vascular cerebral, AVC, ou acidente vascular encefálico, certo, AV? Pacientes que tiveram aí traumatismo crânioencefálico, foi acometido por acidente automobilístico, caiu do cavalo, enfim, teve um acidente que de algum modo repercutiu aí numa lesão a nível neurológico. Um paciente com trauma raquidomedular, um paciente aí que caiu, bateu a coluna e aí perdeu o movimento, né, dos membros inferiores da perna. Então, esse também é o nosso paciente, né, uma lesão a nível periférico. Pacientes com doenças neurológicas, quais como ataxias, pacientes aí que tiveram após a manifestação da neurotoxoplasmose, sequelas, né, a nível neurológico que impactou na sua autonomia, perdeu aí, né, a sua habilidade no falar, perdeu aí a sua força muscular. Então, esse também é o nosso paciente. Pacientes com tumores cerebrais, né, que está manifestando aí sequelas, pacientes novamente com lesões medulares, com mielites, pacientes que apresentam aí sequelas de HTLV, e importante frisar, certo? Tudo bem, Larissa, eu manifesto uma dessas patologias aí, né? Eu fui acometida aí por uma dessas doenças a nível neurológico. E aí, eu posso me chegar até o CEPRED e ser admitido? Pode, porém você tem que verificar se essa moléstia, se essa doença está instalada até 3 anos, certo? Então, se eu já vivo 5 anos com minha sequela de AVC, então, né, não é mais possível esse paciente ser admitido. Mas esse paciente que tem até 3 anos, né, de lesão, esse paciente ele pode se beneficiar da reabilitação. Por que isso, Larissa? Lembra que eu falei da neuroplasticidade? Neuroplasticidade é o movimento do cérebro que vai permitir a reabilitação daquela função que foi perdida. Só que essa neuroplasticidade, ela tem um tempo, né? Esse cérebro, ele tem um tempo para possibilitar esse resgate, né, dessas funções, de aprender as funções que foram perdidas. E a literatura traz que é até 6 meses. No entanto, é possível que mesmo após esses 6 meses, esse paciente ele venha a ganhar também funcionalidade. Então, considerando e respeitando, né, o prazo de melhor, por assim dizer, o ápice ali da neuroplasticidade é até os 6 meses. Porém, esse paciente que chega com até 3 anos, ele pode também estar se beneficiando e aprendendo, né, novas habilidades. Certo? Ficou bem frisado aí, nosso paciente ele precisa ter até 3 anos de evolução da doença. Quem é o nosso usuário? Usuário com alterações cognitivas, usuários com alterações fonatórias, usuário que está com dificuldade de deglutir, de engolir, usuário que está com dificuldade de se movimentar, mobilidade, usuário que perdeu a sensibilidade. E todas essas sequelas devem ser adquiridas, certo? Foi após um traumatismo crânioencefálico, a perda da sensibilidade foi após um trauma, né, medular, a falta, né, a dificuldade de deglutição foi após um acidente vascular encefálico. Então, o nosso paciente não é aquele, né, do ginásio neurológico adulto do CEPRED, não é aquele que já nasceu com a sequela, mas é aquele paciente que adquiriu, né, posterior aí a um adoecimento, a um acidente, a um fato que gerou aí essas sequelas neurológicas, certo? São usuários que apresentem restrições e ou limitações na sua atividade de participação social. Esse é o principal, né, usuário aqui do CEPRED. É aquele usuário que
ia para a igreja e não está podendo mais ir para a igreja. Não está podendo mais ir para a igreja por quê? O senhor deseja ir para a igreja? Eu desejo. Não está indo por quê? Porque agora eu não consigo mais descer a escada da minha casa, eu não consigo mais subir a escada até a igreja. É aquele usuário que amava uma praia, mas eu não estou indo mais para a praia. Por que não estou indo mais para a praia? Porque eu estou com dificuldade, perdi a força muscular, eu estou caindo, né? É aquele usuário que se comunicava, né? Tinha ali uma atividade laboral de lidar com o público, né? E está com afasia. Então, de que modo eu posso estar habilitando ou reabilitando esse usuário, né? De modo que ele venha aí novamente retomar essas atividades, se possível, claro, ou que mesmo assim ele venha a ser reinserido na sociedade. Não é porque eu tive uma sequela a nível neurológico, não é porque eu não consigo expressar que eu não estou entendendo, que eu não tenho capacidade de me comunicar. Mas se não há, né, uma reabilitação especializada de profissionais que possam investir na capacidade desse paciente, é provável que esse paciente ele se isole. É provável que a família também, pela falta de conhecimento sobre a importância do processo de reabilitação, também não venha aí estar investindo e buscando, né, cuidados especializados para esse paciente, de modo que esse paciente ele retome a sua autonomia, certo? Então, assim, às vezes, existe muita demanda de amor, né, dos familiares. O paciente ele tem capacidade de escovar os dentes, mas o familiar, só porque o paciente perdeu ali o movimento na mão de destreza, está escovando o dente, está botando comida na boca, está fazendo tudo. Esqueceu que a outra mão está ali com função, está ali movimentando, e por que não ele mesmo retomar essa autonomia? Então, muitas vezes, né, essa orientação e esse treinamento ao usuário e ao familiar vai trazer também impactos para o seu processo de reabilitação, contribuindo, assim, para a sua atividade de participação social, certo? E quais são os critérios para entrada, né, no nosso serviço aqui de reabilitação neurológica adulto do CEPRED? O usuário ele precisa ter incapacidades neurológicas adquiridas e que apresente limitações nas atividades de AVDs, atividades de vida prática, né? Autocuidado, atividades instrumentais. Então, atividades, enfim, eu preciso comer, né? Eu preciso lavar um prato, eu preciso me vestir, eu preciso forrar minha casa, eu preciso preparar um alimento. Então, o usuário que está aí com sequelas, de modo que está impactando no seu modo de viver, no seu dia a dia, no seu fazer prático da vida, certo? Esse é o nosso usuário. Aquele usuário que está dependente da família, né? Então, esse é o nosso usuário. Então, a gente precisa verificar se essa dependência é, de fato, em decorrência das sequelas neurológicas ou é por uma atitude, né, familiar, né, por uma falta de informação, né, por uma falta de reabilitação e treino desse paciente. O tempo de lesão, né, do nosso usuário aqui, que vai ser admitido no CEPRED, no Serviço de Reabilitação Neurológica, é de até quanto tempo? Até 3 anos, certo? Como se trata de um serviço para adultos, idade igual ou superior a 18 anos. Vamos lá. Esse usuário, para além de ter aqui esses critérios de admissão, ele precisa ter também estabilidade das suas doenças de base. Quais doenças são essas, Larissa? Estabilidade clínica, como controle das doenças do diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca, né, crônica, doenças psiquiátricas, doenças renais, doenças pulmonares, doenças cardíacas, doenças oncológicas, doenças infecciosas. Então, se o paciente ele tem hipertensão, mas não faz aí o uso adequado das medicações, esse paciente aí, ele não faz o acompanhamento com um profissional, né, especializado para esse tratamento, como, por exemplo, o cardiologista, né? Então, esse paciente vai estar aí com essa doença de base, muito provavelmente descompensada. Isso vai repercutir no tratamento da reabilitação, né, no programa de reabilitação. Por quê? Porque esse paciente, muito provavelmente, ele vai ter um pico de pressão que vai fazer com que a fisioterapia, por exemplo, não possa abordar o paciente para realizar aí as atividades, né, fisioterapêuticas. O terapeuta ocupacional do mesmo modo, a fonoaudióloga do mesmo modo, a psicóloga do mesmo modo, né? Então, esse paciente ele precisa ter aí o controle dessas doenças, né, de base, para que assim ele venha se beneficiar do processo de reabilitação, para que não haja nenhuma intercorrência, né, nesse processo de atividade que venha estar com foco,
né, na reabilitação desse usuário para a vida. Então, esse usuário ele precisa estar clinicamente estável. Precisa também ter o controle de crises convulsivas. Ele deve ter tido aí, no mínimo, né, a sua última crise convulsiva tem 30 dias ou mais, certo? Porque se esse usuário ele não faz aí o controle, né, não é acompanhado pelo neurologista, não faz o controle dessas crises convulsivas, há a possibilidade de ele ter uma crise convulsiva também no momento do processo de reabilitação. Ora, então esse usuário está clinicamente instável, não vai ser possível, né, estar realizando um trabalho especializado. Então é necessário estar todo bonitinho, todo estabilizado, para que assim ele venha se beneficiar do nosso serviço. Ter a necessidade, de novo, Larissa, isso, de no mínimo 2 especialidades. Pode ser a necessidade de terapia ocupacional e fisioterapia, a necessidade de psicologia e fonoaudiologia, a necessidade de todos esses, mas precisa ter, no mínimo, a necessidade de 2, do terapeuta ocupacional com a psicologia, do terapeuta ocupacional com a fonoaudióloga, mas precisa ter de 2, no mínimo 2 profissionais que estão aqui descritos, certo? E quais são aí os critérios da não admissão? E quem é o paciente que não pode ser admitido no nosso serviço? Com presença de escaras abertas, né? Paciente que tem lesão por pressão, paciente, né, que ficou muito tempo acamado, paciente que ficou muito tempo hospitalizado e acabou apresentando aí, né, essa úlcera por pressão, essa presença dessa escara. Então, esse paciente precisa primeiro estabilizar, né, essa condição clínica. Após o fechamento, né, dessa condição clínica, ele pode sim, né, estar passando pelo processo avaliativo de retomada ao serviço, mas enquanto há a presença dessa escara, não pode haver admissão desse usuário. O usuário, né, com uso de sonda vesical de demora, né, também precisa estar clinicamente estável com relação, né, a essa condição, para que assim ele venha se beneficiar das atividades. Que, por exemplo, é possível, né, que nas atividades de reabilitação, essa sonda vesical de demora, ela venha aí estar de algum modo se deslocando, né? Então, não pode haver risco para o paciente. Então, é importante todo o controle, né, dessas questões para que assim ele venha a ser admitido. Em crise psiquiátrica, né? Então, por exemplo, o paciente que está em surto, né, psicótico, ele não tem como estar engajado nesse processo de reabilitação, porque o que urge, né, o que está ali precisando de cuidado primeiro é a crise psiquiátrica. Então, vai lá, estabiliza, faz tratamento e volta. Está em acompanhamento em outro serviço de reabilitação neurológica, claro. Então, se você, usuário, né, ou então colega aí do outro lado, que sabe que seu usuário já está se beneficiando de um processo de reabilitação neurológica em outro serviço, ótimo, ele está assistido. Então, esse usuário não é perfil para a gente precisa daquele usuário, né, que está aí buscando esse serviço, certo? Que está em acompanhamento, tá? Se ele está em acompanhamento, ele não será admitido, porque não pode, né, ficar em 2 serviços. E ter indicação apenas para uma especialidade de reabilitação, não pode. Só preciso da psicologia, não pode. Só preciso da fisioterapia, não pode. Só preciso da terapia ocupacional, não pode. Só preciso da fonoaudióloga, também não pode. Precisa, né, ter no mínimo a necessidade de 2 especialistas. E quais são os documentos, Larissa, necessários para que eu possa aí estar indicando esse usuário para esse serviço aí do CEPRED, para participar desse tratamento tão completo, biopsicossocial, né, considerando as necessidades do usuário, com o objetivo de fazer com que esse usuário retome aí, né, a sua vida, mesmo que com a presença de sequelas, mas que ganhe aí autonomia e retorno social. Como é que ele pode se beneficiar desse serviço? Primeiro, ele precisa, né, estar entrando aí no Telesaúde, conforme serve o endereço aí, dá pausa, anota esse endereço, telesaude.ba.gov.br, né, Telecepred, /Telecepred. Então, esse usuário, ao entrar nesse link, ele vai estar aí preenchendo o formulário de encaminhamento para admissão de usuário no CEPRED via plataforma Telesaúde disponível aí, onde vai estar precisando, né, de todas essas documentações, certo? Ele vai se dirigir à unidade básica de saúde para estar fazendo, né, todo esse cadastramento. Então, o usuário ele precisa estar no momento com RG, CPF, cartão nacional do SUS, endereço de residência,
contato do usuário, como e-mail e telefone, relatório médico com CID. Então, ao se dirigir, né, a unidade básica de saúde, o profissional vai estar buscando, né, todos esses documentos para fazer o cadastramento, né, desse paciente via esse endereço aí de acesso, certo? Observação: nesse mesmo site, telesaude.ba.gov/telecepred, tem também uma cartilha com orientação do passo a passo do encaminhamento do usuário de primeiro acesso, ou seja, nunca veio ao CEPRED, é a primeira vez, para que ele venha, né, identificar e buscar, né, como é que faz para ter acesso a esse serviço. Então, antes, você pode também estar buscando, né, essa cartilha de orientação, de modo que venha buscar informações para que, assim, venha fazer seu cadastro para ser admitido aqui no nosso serviço, para passar, assim, primeiro, né, por um processo de avaliação, para verificar se tem esse perfil aí que a gente, né, acabou de conhecer, para que, assim, ele seja nosso usuário. Outra observação: o usuário já cadastrado, você que já foi cadastrado aqui no CEPRED, não precisa, de novo, ir para a unidade básica, passar pelo processo de recadastramento, não. Você já está cadastrado. O que é que você precisa? Você precisa encaminhar um e-mail, né, cepred.preagenda@saude.ba.gov.br, onde você precisa anexar um ofício em papel timbrado do município, né, em que você faz parte, solicitando a remarcação, né, desse paciente, desse processo de avaliação, com cópia do cartão do CEPRED, porque, ou seja, se você já é paciente, se você já tem o cadastramento, você já tem o nosso cartão de usuário. Então, você vai anexar o ofício do seu município, né, solicitando aí essa remarcação, mais a cópia do cartão do CEPRED e o documento de identificação e comprovante de residência anexados, viu? Para que assim haja aí a remarcação. Certo? Pausa essa parte, anota todas essas informações, porque ela é muito importante para o usuário ter acesso aqui ao nosso serviço. Certinho? E é isso. Quero agradecer, certo, esse momento. Espero que o vídeo ele tenha ficado muito objetivo, né, de modo a contemplar o nosso perfil de usuário e como o nosso usuário ele pode ter acesso, né, a todos esses serviços, a todas essas especialidades e todo esse trabalho e programa de reabilitação. Agradeço o momento de fala e fico à disposição. Tchau, tchau.